Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por fortes emoções para José. Isso porque o rapaz terá de enfrentar uma armadilha que será preparada por seus irmãos. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. Você acha que os vilões merecem pagar caro por suas armações? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Gênesis continuarão a ser marcados por muitas intrigas e confusões no palácio egípcio. Isso porque Kéfera irá brigar feio com um companheiro da nobreza, sem conseguir se entender e demonstrando que cada vez mais a convivência entre os nobres egípcios é impossível. Além disso, a novela mostrará a rotina e convivência de outros nobres do local, apontando que não existe paz no futuro lar de José. Enquanto isso, no acampamento de Israel, os dramas familiares continuarão a ser marcados por muitos desentendimentos entre os herdeiros do pastor de ovelhas. O homem que vem de uma linhagem de pessoas escolhidas por Deus para darem início a grandes nações, passará por grandes dificuldades com seus filhos. Assim como seus antepassados, ele cometerá o mesmo erro da predileção, que colocará em risco a vida de José, seu filho favorito. Em episódios anteriores, até mesmo reclamaram com o homem sobre seu comportamento. Mas Israel não quis saber de ouvir seus herdeiros, o que gerou ainda mais discórdia. Apesar do marido de Lia não ter ouvido sua prole, quem ouviu em seu lugar foi Lúcifer, o coisa ruim que tem sondado a família do pastor de ovelhas. Não só ouviu as reclamações, como conseguiu encontrar uma brecha para plantar sua semente da discórdia. Após isto, as coisas pioraram ainda mais para José. O rapaz, que era humilhado constantemente por seus irmãos devido ao ciúme e inveja, agora não só será desprezado, como também sofrerá consequências físicas. Os maldosos se juntarão mais uma vez para que possam dar uma lição em José. Isso pois nos próximos capítulos de Gênesis, os filhos de Israel ficarão revoltadíssimos com a falta de postura de Rúben diante de José. Eles acreditarão que o rapaz, o verdadeiro primogênito, deve buscar seus direitos. Com o ódio crescendo dia após dia, os irmãos acabarão armando um plano terrível para que possam se livrar de José de uma vez por todas. Mesmo com o pai os alertando sobre que não devem maltratar José ou fazerem qualquer coisa contra ele, os rapazes não ouvirão e tornarão a convivência entre os dois lados cada vez mais insustentável e crítica, com José sendo desprezado e maltratado por todos sem ter qualquer culpa da situação, e o rapaz ficará cada vez mais triste e isolado com tudo isso.
Mas antes que a maldade final ocorra com o filho mais velho de Raquel, ele ainda terá mais uma surpresa desagradável. Isso porque, após ter aparecido para seus irmãos, Lúcifer voltará para o acampamento, mas desta vez cruzará o caminho de José. O anjo caído, que sempre costuma agir com cautela, chegando aos poucos e se apresentando até que conquiste a confiança de suas vítimas, desta vez também agirá assim com José. O rapaz, em toda sua inocência, acabará não percebendo a maldade do coisa ruim. E assim acabará dando ouvido às suas palavras nos próximos capítulos da novela Gênesis. Isso se dará após o anjo caído cruzar com os demais filhos de Jacó. Lúcifer encontrará o primogênito de Raquel sozinho à procura dos irmãos em meio ao deserto. O coisa ruim observará que o rapaz parece perdido. Em seguida, ele indagará José se ele está procurando alguém. José, por sua vez, sem se dar conta que está diante do próprio diabo, dirá que está procurando seus irmãos e que são 10 homens. Para completar, ele ainda perguntará para Lúcifer se ele os viu em algum lugar. Lúcifer, sempre na tentativa de prejudicar as pessoas, dirá que acredita que sim e que passou por eles mais cedo, mas que já se foram. Em sequência, o coisa ruim ainda completará dizendo que os rapazes foram para a cidade de Dotã. José ficará aliviado por finalmente ter notícias de seus irmãos após tanto procurá-los. Com isso, o rapaz agradecerá e sairá de cena muito animado. Lúcifer observará o garoto se afastar com um sorriso enigmático em seu rosto. O anjo caído, que plantou a semente da discórdia entre os irmãos, já estará mais do que ciente sobre o plano perverso dos rapazes invejosos contra José. Mas Lúcifer ainda dará saltos de alegria nos próximos capítulos da novela Gênesis. Isso porque José será jogado dentro de uma cisterna por seus irmãos. Mas o que chamará a atenção será a comemoração de Lúcifer na novela. O vilão dançará sozinho enquanto assiste a maldade acontecendo com o filho favorito do pastor de ovelhas e escolhido por Deus, Israel. Os irmãos de José tramarão um plano para se livrarem do rapaz. Com inveja e com medo de perderem sua herança, os rapazes aproveitarão a oportunidade ao José lhe encontrarem no meio do deserto sozinho e longe do acampamento. Mas antes que tomem uma atitude, Simeão e principalmente Rúben humilharão o protagonista de todas as formas possíveis. Ao caminhar em direção aos companheiros, vestindo a túnica dada por Israel, o príncipe das trevas observará com um olhar maligno de expectativa, já sabendo que os herdeiros de Israel explodirão de raiva ao verem o rapaz utilizando a roupa que seria um presente para o primogênito. O tinhoso sentirá prazer em ver José apanhando dos irmãos. Ele movimentará o corpo devagar com os olhos fechados e viverá um momento de esplendor ao ver o sofrimento de José. As cenas mostrarão uma alternância entre as imagens do rapaz sendo violentamente agredido por seus parentes e do maligno se divertindo com tudo o que estará ocorrendo.
Mas a crueldade e a maldade não será apenas a alegria do capeta, mas também as dos outros filhos do pastor de ovelhas e comerciante, que farão expressões demoníacas enquanto humilham e agridem seu irmão mais novo. A dança tenebrosa só chegará ao fim quando Satanás ouvir o grito de José, que cairá no fundo de um tanque de água. Lúcifer então respirará fundo, satisfeito, e olhará para o céu, orgulhoso do espetáculo que terá presenciado. Mas apesar da cena dantesca ter chegado ao fim, a crueldade dos irmãos de José não terá limites. Para a satisfação do demônio, eles ainda farão algo pior com o pobre rapaz. Após ver que passou de todos os limites, Rubem acabará se sentindo culpado e sairá de cena. Mas para o azar completo de José, quem ficará no comando será Simeão. O homem que já provou não ter escrúpulos ao eliminar toda a cidade de Siquém, estará com sangue nos olhos e irá querer a todo custo eliminar José também. Caído no fundo do poço, o rapaz nem mesmo conseguirá se defender de seus agressores, enquanto eles decidem o seu destino. Mas por um momento, não será apenas Rubem que se impressionará com a maldade dos irmãos. Isso porque Judá também sentirá remorso por tudo que estará ocorrendo com José. Assim, ele tomará uma atitude drástica. O homem ficará desesperado ao presenciar uma reunião na qual os outros decidirão o que fazer com José. Judá terá medo de o preterido acabar sendo morto e, na intenção de ajudar, dará uma ideia macabra. Levi também afirmará que eles terão pegado pesado com o filho de Raquel, mas Simeão expressará sua vontade de eliminar o xodó do pai. Na ausência do primogênito original da família, Judá então irá sugerir vender José como escravo. O rapaz indagará os irmãos sobre que benefício teriam se eliminassem José e escondessem a sua morte. Para completar, o rapaz ainda dirá que José é sangue de seu sangue e carne de sua carne. Mas se eles o oferecessem e conseguissem vendê-lo, se livrariam do problema, ganhariam dinheiro sem precisar derramar uma gota de sangue. Empolgados com a possibilidade de se verem livres de José, sem sujarem as próprias mãos, os irmãos toparão a ideia. Maligno, Simeão se encantará ainda mais pelo plano quando pensar em propor a venda. O maldoso dirá para vender José aos descendentes de Ismael. Enquanto isso, Lúcifer continuará observando a cena, satisfeito com o rumo que a vida do escolhido de Deus irá tomar. É válido lembrar que na novela foi-nos apresentados diferentes momentos que o Satanás agiu através das pessoas, ao enganar os seres humanos e fazê-los se afastarem de Deus. Ele esteve presente desde o início da criação, que vai além da história humana e marca o início do pecado no universo, da queda do homem desde o primeiro pecado de Adão e Eva. O anjo caído sempre utilizou diferentes formas para atormentar o homem, e uma delas sempre foi motivar o desejo de vingança, como ocorreu na morte de Abel. Caim, seu irmão, foi inspirado por Satanás para eliminar através do sentimento de inveja. O coisa ruim também tentou afastar Noé e seus descendentes de Deus, e antes disso,
despertou os piores desejos nos seres humanos, até um ponto que o Senhor viu que precisava começar uma nova linhagem, e assim mandou o dilúvio. Lúcifer utilizou de diversas artimanhas para seduzir os homens criados por Deus para alcançar os seus objetivos mais obscuros. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? O que acham que ocorrerá com José? Acham que ele conseguirá se livrar das maldades de seus irmãos? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.